quero vos convidar a colocar sobre os seus pés. Abra sua Bíblia comigo no nosso tema anual, Romanos, carta paulina aos Romanos, no seu capítulo de número 12, verso de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No 3, nós todos repetiremos. 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode levantar a sua mão para adorar ao Senhor nessa noite. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, crendo que o Senhor responderá às nossas orações. Aqui estão os pedidos. Amém. Oração em favor do pastor Martins. Oração em favor da irmã Maria Silva. Oração em favor do diácono Ismael, que está voltando de viagem. Oração em favor da irmã Marta. Ana Gabriele agradece a Deus por ter ganho a competição e pede à igreja que ore por ela, pois vai competir novamente. Nós vamos orar pela vida dela. Oração em favor do diácono José Vitor. Oração em favor da irmã Dalvanira. Oração em favor do cooperador Isael. Oração em favor do pastor Álvaro. Oração em favor de Luana. Oração em favor da irmã Margarete. Oração em favor do irmão José Barbosa. Oração em favor do presbítero Luiz Marques. Oração em favor da Sônia Maria Ferreira. Oração em favor do diácono José Vitor, como nós já lemos. Quem aqui crê no poder da oração? Nós vamos orar ao Senhor. Mais alguém tem algum pedido de oração? Eu e minha casa nós iremos orar. Levante as suas mãos para o céu. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Jesus, e nós te engrandecemos nessa noite. Pai querido, nós elevamos o nosso coração e as nossas orações a Ti, crendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que nos ouve nessa noite, e um Deus que se inclina às nossas orações nessa noite. Pai querido, a cada pedido que aqui foi orado e que aqui foi apresentado, Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos, e que a Tua bondade e que a Tua vontade seja feita, pois ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Jesus querido, nós te pedimos nessa noite que cadeias espirituais da enfermidade sejam quebradas, Senhor, e qualquer empecilho para que esse culto aconteça seja repreendido na autoridade do Teu santo nome. E nós elevamos o nosso coração ao Senhor. Receba a nossa adoração e encontre sinceridade, Jesus, nela. Pai querido, nós te louvamos e nós te adoramos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. As irmãs do círculo de oração estão com a oportunidade para louvar ao Senhor com 2 louvores. Simplesmente te adorar.
Irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas.
Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? O Eliezer, que me pediu para dar dízimos e ofertas, ele me cedeu a oportunidade também para me contar um testemunho que Deus fez na minha vida esse mês. E eu tenho um pouquinho de vergonha de falar, mas isso eu preciso falar porque foi Deus que fez, então a gente não pode reter aquilo que Deus faz. Antes, eu só queria ler um versículo que se encontra em Gênesis 18, 14, e eu só quero ler a primeira parte. Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Bom, irmãos, para as pessoas que me conhecem um pouquinho mais de perto, sabe que há um ano atrás eu consegui um emprego de jovem aprendiz, e que foi Deus também na minha vida, porque não tinha como, e o Senhor fez na minha vida. E semana passada, agora terça-feira, eu finalizei esse processo de jovem aprendiz na empresa. Só que lá em maio, eu já comecei a me preocupar, porque eu falei, nossa, o que eu vou fazer da minha vida depois disso? Mas o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E lá em maio, eu lembro que, eu acho que foi no dia 26 ou dia 27 de maio, saiu uma vaga em um banco aqui em Poços de Caldas, e aí eu me candidatei. No próximo dia, isso foi na sexta, no sábado, teve a IBJ aqui na igreja. E eu lembro do pregador falando para a gente colocar as nossas decisões nas mãos de Deus. E aí eu falei assim, eu vou colocar isso também, porque eu já colocava as outras áreas da minha vida. Mas aquele dia eu falei, eu acho que eu estou deixando essa parte da minha vida um pouco fora da direção de Deus. E eu deixei. E me candidatei. E aí eu fui passando nos processos, e no meio de tudo isso, abriu uma vaga também de jovem aprendiz no Hospital da Unimed. E aí eu também entreguei, fiz o meu cadastro lá. E chegou, a primeira empresa começou a me chamar e marcaram uma entrevista para mim. E aí, irmãos, eu fui na entrevista e, ao mesmo tempo, no mesmo dia da entrevista, me chamaram para fazer a prova do hospital. E aí eu virei e falei assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Mas aí, bom, querem horários diferentes. E aí eu virei e falei assim, eu tenho certeza que eu vou passar na primeira entrevista, então eu não vou lá fazer a prova. E aí eu cheguei na agência, e, realmente, irmãos, o moço iria me contratar. Só que, quando eu saí da agência, eu senti algo no meu coração muito forte, falando, não é aqui. E eu achei que era coisa da minha cabeça, mas fui. Só que eu não tinha levado caneta para fazer a prova. Falei, nossa, mas o que eu vou arrumar? Comprei uma caneta no meio do caminho e fui fazer a prova. Mas sabe quando a gente vai tão desesperançoso? Falei assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu cheguei lá, um monte de gente, e eram 2 turmas, né? Então, ia fazer um dia na quinta e outra turma na sexta. E eu não tinha noção do que ia cair na prova. Então, assim, eu fui realmente assim, fui. E eu fiz a prova, fui uma das últimas 4 a sair. E o pessoal, todo mundo indo embora feliz. Eu falei, gente, mas e agora, né? Isso na quinta. Na sexta-feira, antes de vir para o ensaio da orquestra, eu orei. Porque eu já senti que aquele primeira entrevista não era de Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que não tem jeito para mim, eu não quero aquele lugar, e eu preciso que o Senhor me dê uma direção do que eu vou fazer, porque eu sei que eles vão me contratar. E se o Senhor não me der uma direção, eu vou entrar por caminhos errados. E eu não quero que isso aconteça para mim. E eu disse a seguinte frase, Senhor, é impossível de dar certo na prova, porque eu não sabia do que estava acontecendo, eu caí ali de paraquedas. É impossível de dar certo, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Irmãos, eu levantei da oração e meu celular estava do lado assim, que eu ia para o ensaio da orquestra. Eu peguei meu celular. Nisso que eu peguei meu celular, uma irmã me mandou uma mensagem. Ninguém sabia disso, além da minha mãe e de uma professora minha de música. E aí ela me mandou assim, ela me mandou um versículo e ela falou assim, Sara, aquilo que é impossível para você, para Deus não é. E Ele vai fazer um milagre na sua vida e a partir disso o nome dele vai ser exaltado. E aí eu peguei aquela palavra, então vai dar certo a prova, porque era isso que estava dando errado. E passou. E aí eles falaram, Sara, a gente vai fazer uma entrevista com você. No dia da entrevista, irmãos, eu estava super nervosa. E aí, eu vim da João Pinheiro, porque ia ter ensaio do back vocal para o congresso, eu vim da João Pinheiro chorando, e falando, Senhor, tem de misericórdia, né? Aquela ansiedade que a gente tem. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe que eu não tenho para onde ir para outro lugar. Eu preciso que o Senhor faça um milagre também na questão da entrevista, que era coletiva, né? E eu falei assim, o Senhor já me disse que daria certo, mas isso falta fé em mim, porque o Senhor disse que vai dar certo, e por que eu estou temendo? E passou o tempo, eu fiz outra prova, e crendo que daria certo aquela. E passando uma semana, ela me falou assim, Sara, você foi aprovada para trabalhar com a gente.
E aí eu falei assim, olha, graças a Deus, porque Deus, quando Ele fala, irmãos, Ele cumpre aquilo que Ele está falando. Só que, às vezes, o problema está na gente de não acreditar. Deus tinha falado para mim, irmãos, eu tinha acabado de orar e Deus já usou uma pessoa para falar comigo que daria certo. E para Deus nada é impossível. E assim, isso que eu contei, para alguns aqui pode ser algo tão bobo, mas para mim que estou nessa fase, foi algo que Deus colocou realmente a mão e foi algo assim que eu conto e eu sei que foi Deus, porque por méritos meus isso não daria certo. E então, se existe alguém aqui que também está passando por algo e acha que para Deus não tem, né? Ai, Senhor, não vai dar certo. Ai, mas isso está acontecendo. Para Deus isso é possível, para a gente não é. E que nós somos seres humanos, nós somos errados. Mas para Deus não é impossível. E se for da vontade dEle, não tem essa de, ai, mas não vai dar certo. Vai dar certo. E é isso que eu queria deixar para os irmãos. E falando sobre dízimos e ofertas, Malaquias 3:10, bem conhecido, né? Já vou ler para ganhar tempo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, irmãos, aquilo que Deus te der, devolva para Ele. Tem um pastor aqui que ele sempre fala, e eu até comentei com meu pai, ele fala assim, se a gente não consegue resolver os nossos problemas com os 90%, que dirá com aqueles 10% que a gente não quer, né? Então, que os irmãos possam contribuir de coração, sabendo que tudo que a gente tem é Deus que deu. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um, quem pode doar, quem não pode. E o Senhor é poderoso para fazer para que eles possam trazer cada dia mais. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Mas você não vai ser mais jovem aprendiz. Também. Jovem aprendiz ainda. Amém. Meus amados irmãos, a Isabelle, ela está com a oportunidade para louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar seu nome. Vamos adorar a Deus. Aleluia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar aqui. Foi um pouquinho difícil para mim estar aqui, mas graças a Deus o Senhor me trouxe em segurança. Aleluia. Então vamos adorar o nosso Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver,
glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil. E atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Quantos foram atraídos? Canta pra Deus, porque Ele é digno de toda honra, digno de toda glória. E quantos foram atraídos? Digam, atraído. Se é pra Deus, canta com toda a alma, com todo o coração. Dê o seu melhor para Deus e canta, vai. Ei, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória vale mais que mil. E é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia quando a glória, um dia quando a glória vale mais que mil. Diga, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apaga. Tu és maravilhoso. Oh, meu Deus, venha sobre nós. Reacende essa chama no nosso coração. Não deixe que essa chama, Senhor, apague no nosso coração. Oh, meu Deus, reacende. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. Eu sou atraído pela tua presença, Senhor. Eu sou atraída pela tua presença, meu Deus. Oh, meu Deus, venha sobre nós e derrama teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Eu quero que a igreja repita comigo mais uma vez. Aleluia. E essa chama não se apague, não se apagará. Não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. E essa chama não se apague, não se apagará. Atraído pela tua. Oh, meu Deus, nós não nos vemos sem tua presença. Atraído. E a tua presença. Aleluia, Jesus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade,
ao pastor Paulo, em nome de Jesus, que Deus abençoe em nome de Jesus, a todos os irmãos envolvidos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de convidar todos, já que estamos de pé, a abrir comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Versículo de número 11. Glória seja dada ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia, amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, antes de entrar nessa mensagem, nós precisamos nos situar no texto. Bem sabemos, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, nessa altura, estava na sua 3ª viagem missionária, levando a palavra do Senhor, demonstrando o poder de Deus a todos os que criam e que recebiam a palavra do Senhor. Nesse tempo, ele estava passando pela cidade de Éfeso, e em Éfeso aconteceu tudo isso que nós lemos aqui. É bem verdade que não foi a primeira vez que esse homem, usado por Deus, não passou por aquela cidade. Na sua 2ª viagem missionária, após sair de Corinto, antes de chegar a Jerusalém, ele passou por Éfeso. Esteve um curto tempo naquele lugar, disputando, conversando com os irmãos na sinagoga. E aqueles irmãos gostaram tanto, mas gostaram tanto da mensagem do apóstolo Paulo, que eles desejaram que ele ficasse mais um tempo. Porém, segundo a direção de Deus, o apóstolo Paulo disse: não é bom que seja isto, não é essa a vontade de Deus. Se Deus quiser, eu vou voltar aqui, foi só uma saudação. E esse homem, ele volta, o apóstolo Paulo, ele volta para Jerusalém e encerra ali a sua 2ª viagem missionária. Porém, logo ele parte para a sua 3ª viagem missionária. E agora ele não passa por Éfeso apenas para dar uma pequena saudação, apenas para ver os irmãos, mas ele passa e fica um tempo. E esses irmãos que o recebeu na sua 2ª viagem, naquela outro momento em que ele estava naquele lugar, logo eles chegaram do lado dele, pegaram no braço dele: vem cá, vamos lá para a congregação, você vai ficar conosco, você vai ficar com a gente lá. Você não vai dar só uma saudação não, agora você está aqui com a gente. Só que o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, começou a falar de Jesus. Começou não apenas a falar com eles acerca da lei, acerca da Torá e dos profetas, mas começou a falar acerca do Cristo vivo que desceu, que foi morto e ressuscitou. E aqueles homens começaram a achar aquilo ali pesado, de tal maneira que expulsaram ele da congregação, não deixaram ele ficar mais ali. E ele teve que sair para um outro lugar. Foi para a casa de um outro homem chamado Tirano.
E ele permaneceu nessa cidade por volta de 2 anos. E a palavra de Deus diz que nesse tempo, o Senhor fez maravilhas naquele lugar. Enfermos eram curados. Homens possessos de demônios eram libertos. E todas as cidades da Ásia, daquela região, foram alcançadas dentro desses 2 anos. Parece muito tempo, mas pela região alcançada, a obra foi muito grande, pastor Paulo. Foi muitas pessoas foram alcançadas. E essa cidade não era uma cidadezinha pequena, não. Ela tinha aproximadamente 200.000 moradores. Era uma cidade grande. Imagina o tamanho de Poços de Caldas. Em 2 anos, aquele homem conseguiu falar de Jesus e nos 4 cantos da cidade, não somente naquela cidade, mas a redondeza daquela cidade toda, em toda a Ásia. E o poder de Deus foi tantas almas eram alcançadas, que a demanda estava muito grande, tinha muita visita para fazer. Tinha tanta visita para fazer que o apóstolo Paulo não dava conta, ele tinha que ficar enviando seus lenços, tinha que ficar enviando as suas roupas para poder passar sobre os enfermos e sobre os endemoniados, para que o poder de Deus se manifestasse naquele lugar. Olha o agir do Espírito Santo de Deus naquela cidade. E isso mexeu um pouco com a estrutura daquela cidade. Na verdade, mexeu muito. E os homens religiosos daquela época, olhando tudo isso, falaram entre si: a gente tem que fazer alguma coisa, porque esse homem está vindo falar de Jesus, esse homem está vindo aqui falar desse novo caminho, aleluia, e está fazendo maravilhas no meio do povo de Deus, no meio dessa cidade. Faz o seguinte, vamos levantar alguns daqueles exorcistas que tem aqui no nosso campo, para que eles comecem a fazer a mesma coisa, porque a gente está perdendo membro da nossa congregação, a gente está perdendo membro aqui na nossa religião, o povo está se convertendo, o povo está sendo alcançado, aleluia. Mas aqueles homens erraram pega, porque o apóstolo Paulo ele não exorcizava, ele expulsava demônio. É diferente, pastor. Ele expulsava demônio, ele não exorcizava. Mas qual é a diferença? Não somente no meio dos judeus, porque esses homens que expulsavam, que eram exorcistas, eram judeus. Mas não somente os judeus têm essa linha tem essa linha, né, de raciocínio, essa linha do exorcismo. E eles começam a fazer algumas barganhas com os espíritos, porque é assim que eles trabalhavam. Eles chegavam, falavam: olha, vocês, na crença deles, na crença judaica, vocês estão aqui, você é uma alma errante, você não conseguiu chegar no céu, não conseguiu chegar ao purgatório, na crença deles. E a gente está aqui para ajudar vocês. A obra que vocês fizeram em vida não foi tão boa assim, por isso vocês estão perdidos. A gente está aqui para te ajudar. Falando isso para o espírito maligno possesso, que está ali no domínio da pessoa. E a gente vai fazer o seguinte, a gente promete que a gente vai fazer orações, a gente vai fazer boas obras e falar para Deus para atribuir a vocês. Aí vocês conseguem chegar lá, mas vocês deixam essa pessoa aqui em paz. Era assim que eles trabalhavam. Só que eles vendo o apóstolo Paulo não fazendo barganha nenhuma, vendo o apóstolo Paulo apenas falando do nome de Jesus e o Espírito obedecendo, aleluia, aqueles homens falaram: vamos fazer igual. A gente não sabe quem que é Jesus direito, mas vamos falar, ó, em nome de Jesus, aqui em Paulo prega. Só que eles erraram o pega, irmãos. Eles erraram o pega, porque não é assim. Não basta falar do nome de Jesus, meus irmãos. O nome de Jesus não é um nome que a gente cita, e como se fosse algo que chegasse no céu. Opa, falou o nome de Jesus, tem que fazer. Falou o nome de Jesus, vão sair. Não basta, meus irmãos, não que o nome do Senhor Jesus não tenha autoridade, não é isso. Mas o nome do Senhor Jesus tem autoridade na vida de quem tem autoridade, na presença de Deus.
E aqueles homens não tinham essa autoridade. Eles apenas citavam aquilo que eles estavam ouvindo falar. E meus irmãos, quando aquele espírito maligno observa isso, escuta, fala, ó, Jesus eu sei quem é, eu já ouvi falar dele. Paulo? Eu também sei quem é, expulsou a gente agora há pouco ali atrás ali, porque o apóstolo Paulo estava expulsando demônio lá. Mas e vocês, quem que são vocês? Falou do nome de Jesus, citou Paulo que está fazendo uma obra grandiosa naquele lugar. Falou, mas vocês eu não conheço não, vem cá, vocês vão precisar apanhar agora, vem cá. Vou dar uma coça em vocês. Vocês vão precisar, vem cá, eu vou mostrar quem que eu sou. Porque eu não conheço vocês. Eu não conheço, eu sei quem é Paulo, Jesus eu conheço, mas vocês, quem que são vocês? Quem são vocês? Ai, meus irmãos. E a confusão foi tão grande, a briga foi tão grande, que aqueles homens ficaram tão envergonhados, porque eles saíram daquela situação totalmente nu, fugindo, porque apanharam de um homem possesso. Apanharam de um homem possesso. O Senhor Jesus, eles conheciam. Quando o Senhor Jesus começou na sua caminhada, sua peregrinação, quando Ele começou o seu ministério aqui na terra, os homens olhavam para Ele e falavam, esse daí não é o filho do carpinteiro lá? Esse daí não é filho de Maria? Quem que ele pensa que ele é? Porque eles conheciam apenas a sua identidade natural, sua identidade terrena. Até o momento ele não tinha se identificado como Deus que Ele é. Ele não tinha demonstrado ainda a sua identidade espiritual. Aqueles homens olhavam para Ele, outros que competiam com Jesus, que queriam parar Ele na caminhada, falavam assim, olha, Ele está expulsando demônio por Beelzebu. Não conheciam a sua identidade espiritual, não sabiam quem realmente era Jesus Cristo. Eles estavam perdidos, atônitos. Os discípulos, dentro de um barco, quando veio uma tempestade, o Senhor dormindo, acordam Ele e falam, mestre, não se te dá que perecemos? Faz alguma coisa. Ele, com a sua autoridade espiritual de quem Ele realmente é, o Cristo vivo, Deus que desceu do céu, levantou as mãos para o céu, repreendeu o vento e repreendeu o mar. E aqueles homens perguntaram, quem é esse que até repreende ventos e mares? Até mesmo seus discípulos ainda não tinham a revelação de quem era Jesus. O Cristo que eu conheço e você conhece, aleluia. Eles ainda não conheciam. Glória a Deus. Mas houve um momento em que aprove a Deus a revelar quem realmente é Jesus Cristo a toda a humanidade. Quando Ele foi morto, mas quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, as garras da morte não conseguiram deter o nosso Mestre. E todos puderam ver que Ele é Deus. Todos puderam reconhecer que Ele é Deus. O apóstolo Paulo, mesma coisa. A Bíblia fala que era um homem instruído aos pés de Gamaliel, um homem que se expressava, que falava que ele era hebreu de hebreus, israelita da tribo de Benjamim, um homem que era conhecido por perseguir a igreja, um homem que era conhecido por ter autoridade para prender, para encerrar nas cadeias, e até mesmo apedrejar aqueles que pregavam em nome de Jesus. Era sua identidade natural, todos os homens conheciam ele assim, tanto que quando ele teve um encontro com Jesus, porque homem nenhum tinha capacidade, esse homem tinha
era tão dura a sua cerviz, era tão duro o seu entendimento para poder receber da palavra que ele mesmo perseguia, que apóstolo nenhum foi capaz de evangelizar ele, apóstolo nenhum tinha poder para evangelizar ele, o próprio Cristo teve que se apresentar a ele e falar do seu amor para ele, falar que conhecia ele, que estava perseguindo era ele, não a igreja. E assim ele foi alcançado. Esse era um homem que, naquele tempo, meus irmãos, quando ele foi alcançado dessa maneira, o Senhor Jesus, ele aparece em visão a Ananias, fala, olha, vai lá na casa de Judas, porque eu escolhi esse homem, ele está cego lá e ele já teve uma visão que você vai lá orar para ele. O que Ananias falou? Eu sei quem que é esse homem aí. O Senhor, se fosse eu e você conversando entre nós, falando para Deus, não, eu ia falar, você está ficando louco. Como é que eu vou atrás de um homem que pode me prender? A gente está em Damasco aqui, ele tem autoridade dos homens da sinagoga aqui, ele vai me prender. Mas o Senhor Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, falou para ele, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. E o apóstolo Paulo foi alcançado de uma maneira tão grandiosa que ele já queria fazer a obra. Porém, foi necessário, meus irmãos, ele ficar um tempo longe. Ele foi para Jerusalém. Só que os irmãos não receberam ele muito bem. E eles queriam prender ele. Aqueles que eram da religião que ele seguia, os fariseus. E foi necessário que esse homem fugisse, ficasse 3 anos separado de qualquer tipo de contato com os apóstolos, com qualquer outra pessoa. Foi para o deserto da Arábia, ficou lá por mais de 3 anos. A Bíblia não fala, mas com certeza ele foi lá para se desfazer de tudo aquilo que ele era. Toda essa identidade natural que ele tinha, de perseguidor, de um homem que não concordava com aquilo ali, que ele começou a crer. Estava confuso ainda. Mas, quando aprove ao Senhor Jesus levantar esse homem, ele já não era mais aquele velho Paulo. Ele já não era mais aquele homem perseguidor. Já não era mais um homem que estava aos caminhos procurando a quem prender. Porque era só falar de Jesus que ele queria prender. Ele tinha carta para isso. Eu conheço Cristo, eu conheço Jesus, eu sei quem que Ele é. Paulo, eu também sei quem que Ele é. Mas e vós, quem sois? Essa palavra, meus irmãos, ela vem de encontro ao nosso coração, não colocando um ponto de interrogação na nossa mente, para perguntar quem que a gente é, diante da pessoa de Deus, diante de Cristo Jesus. Mas ela vem nos incentivar a buscar qual que é a identidade que o Senhor quer nos dar. Quem que Ele quer que eu seja? O meu passado, o seu passado não pode ditar quem você vai ser daqui para frente. O seu passado antes de conhecer Jesus Cristo, porque muitos podiam olhar para você e falar, esse daí não vai dar nada, esse daí está perdido. Eu não coloco a minha mão no fogo por esse aí, mas nem que me pague. Muitos podiam olhar para a sua vida falando dessa maneira. Só que existe um porém. Não importa o que as pessoas estão dizendo quem eu sou. Não importa o que as pessoas estão dizendo quem você é. Não importa o que o seu passado diz quem você foi. Não importa se você foi um ladrão. Não importa se você foi um viciado. Não importa se você foi uma prostituta. Mas o que importa é quem Jesus diz quem você é. Aqueles homens, meus irmãos, eram filhos de sacerdote. Eles tinham uma certa autoridade na linha que eles seguiam. Mas quer saber o que a palavra diz quem você é? Geração eleita.
sacerdócio real, povo escolhido. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. Aqueles homens eram sacerdotes. Mas a palavra diz que nós somos sacerdotes. Mas o nosso sacerdócio não é segundo o sacerdócio da linhagem de Arão. Não é segundo o sacerdócio daqueles homens lá daquela sinagoga. O nosso sacerdócio, ele é referente ao sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que entrou além do véu, aquele que se apresentou como um sacrifício diante de Deus e pagou pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia! E Ele espera, meus queridos irmãos, que nós nos apresentemos diante dEle como um sacerdote. Que nós nos apresentemos diante dEle como um sacerdote. Mas o que é ser sacerdote? A gente sabe que no Antigo Testamento os profetas eram chamados para trazer algo da parte de Deus aos homens, e hoje todo mundo quer ser profeta, mas a palavra de Deus diz que nós somos sacerdotes. Aleluia! E o que o sacerdote faz? Ele leva os problemas dos homens até Deus, ele leva as pessoas até o Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele só fez essas grandes obras que nós olhamos e enche, brilha os nossos olhos, tamanho poder do Espírito Santo, que aliás é o mesmo que operou na vida dele, é o mesmo que está no nosso meio e opera no meio da igreja. Aleluia! Ele só operou isso pregando a palavra, levando os homens até Deus, mostrando quem que é Deus para os homens. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, como diz na passagem de Romanos 12:12 que nós lemos aqui, que é o nosso tema anual, que nós precisamos ter a nossa mente transformada, renovação de mente. Mas tem um motivo, não é só ter uma mente transformada, não. Não é só mudar de ideia, não. Não é só mudar o caminho, não. Mas é uma renovação de mente que vai me dar a capacidade de provar, não é conhecer. Não é conhecer qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas provar qual que é a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Através dessa renovação, o Senhor Jesus, Ele vai te mostrar quem realmente você é. Ele vai te mostrar quem realmente você é em Deus. Meus irmãos, a nossa vida natural, tudo que nós fazemos nessa terra, e até mesmo o cargo que a gente ocupa, ele não nos garante uma autoridade espiritual. O chamado que eu tenho, e aquilo que eu estou exercendo na presença de Deus, aqui dentro da casa de Deus, não me garante autoridade espiritual. Porque eu já vi homens com altos cargos se levantando para expulsar demônio e não dá conta. Já viu isso, pastor? E ver pessoas que cargo nenhum tinham dentro da igreja se levantar, ir lá expulsar o demônio. Aí você pergunta, fala, mas não é possível, porque a autoridade está na outra pessoa. A autoridade espiritual, ela se dá para quem tem uma vida espiritual diante de Deus constante. Para quem se movimenta no mundo espiritual.
para quem gasta tempo em oração, para quem cumpre a palavra onde diz que nós devemos levantar as nossas mãos em intercessão a todos os homens. Quer ser conhecido no céu? Quer ser conhecido? Até mesmo no inferno? Porque quem falou que conhece Paulo e Jesus aqui não eram homens, não eram anjos celestiais, mas eram anjos caídos. Eram espíritos malignos que reconheciam a autoridade que ele tinha. Em nome de Jesus Cristo, comece a gastar tempo na presença de Deus. Um tempo que vai além dos 3 ou 4 cultos que você vem na casa de Deus aqui toda semana, na escola dominical. Tudo isso nos dá direção, tudo isso nos dá crescimento. Mas você quer ter autoridade espiritual? Começa a passar mais tempo de joelhos. Começa a passar mais tempo buscando as coisas de Deus, querendo saber quem que você é. Porque o Senhor, Ele tem uma grande obra na sua vida. O Senhor tem uma grande obra na sua vida. Porque a mesma palavra que lá em Marcos 16, versículo 17, 18, mais ou menos, que o apóstolo Paulo, ele creu, quando disse que todos os sinais seguiriam aos que crescem. Se você crê, esses sinais vão te seguir. Esses sinais vão fazer parte da sua caminhada. E só faz esses sinais quem recebe a autoridade de Deus para fazer. Quem crê em Jesus Cristo aqui essa noite? Todos nós cremos. Glória a Deus. E o Senhor quer derramar autoridade sobre cada vida aqui. A ponto de você sair do culto, virar a esquina, apresentar uma pessoa ali querendo de Jesus. E quando você vai orar para ela, ela vai se manifestar. E você não vai voltar correndo e chamar o obreiro, não. Você vai estender a sua mão e vai repreender em nome de Jesus. Porque é você que Jesus quer usar. Se Ele levar pessoas até você, nesta situação, é porque é você que Ele vai usar para libertar essas pessoas. Nosso Senhor Jesus, Ele falou, Ele ensinou, que todo aquele que ora e expulsa um demônio, se a casa ficar vazia, vai passar um tempo que aquele demônio vai voltar e ainda vai trazer uma turminha boa aí, vai trazer mais 7. Por isso que a gente não exorciza, a gente expulsa. Porque quando a gente expulsa em nome de Jesus, a gente fala do nome de Jesus, e o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida daquela pessoa, ela reconhece o Senhor como o único, suficiente e Salvador, Ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, e Espírito nenhum mais tem poder sobre aquela vida. Ele pode voltar com mais 70, ele não vai conseguir entrar, porque o Espírito Santo de Deus está sobre aquela vida. O Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que dá poder e autoridade para expulsar esse demônio, ele sela essa pessoa. Aleluia. E ele acrescenta no livro dos Salmos, ele acrescenta essa alma no reino. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer ao pastor por essa oportunidade. Amém? Deus abençoe, pastor. Te agradeço. E eu trago um abraço e a paz do Senhor, pastor Carlinhos, que é o nosso pastor lá na congregação, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mediante essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, existe alguém aqui que porventura ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador? Ou, às vezes, em algum outro momento já aceitou, porém se desviou do caminho da fé? Levante a sua mão para o céu nesta noite. O Senhor, Ele quer restaurar a tua vida nesta noite. Se há alguém
Se manifeste que nós vamos orar por você. O Senhor Jesus está com saudade de você. Existe alguém em nosso meio que quer voltar para o Senhor nesta noite? Acredito que não. Agora nós vamos ouvir as nossas crianças. As nossas crianças, elas estão com